Voltamos com Tati Repórter. Participando com a gente agora ao vivo da programação, está aqui o advogado Daniel Ronde para falar conosco sobre essa decisão, né, do ministro Fachin, que anula condenações do Lula relacionadas a Lava Jato. Daniel Ronde, advogado, bom dia, meu caro, seja bem-vindo mais uma vez aqui à programação da Tati, ao Tati Repórter, bom dia. Bom dia, Caparelli, é sempre uma satisfação estar falando com você, um companheiro querido, e a todos aí do Complexo Tati. Da mesma forma, Daniel, você sabe que você é muito querido também e agradecido aí pela tua participação e para esclarecer, né, tirar algumas dúvidas aí com essa bomba que caiu ontem em todo o Brasil. A repercussão foi, e não podia ser diferente, né, foi enorme a repercussão. Vamos lá. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, né? Ele tá absolvido de todas as condenações. 2, ele volta a ser elegível, Daniel Ronde? Com toda certeza, Caparelli. Na verdade, absolvido não é a palavra, né? Num momento que a sociedade acompanha de perto aí todas as decisões da Justiça, né, onde a gente tem um Supremo Tribunal Federal que é televisionado, o tempo todo divulgado, notícias, cada um acaba sendo um pouquinho de advogado. Então é importante que o público que nos assiste, que nos ouve, entenda o que foi essa decisão, pelo menos por uma visão monocrática, que quer dizer de apenas um desses ministros do Supremo Tribunal Federal, mas que entenda que essa decisão unilateral de um ministro, de fato, coloca Lula novamente na disputa eleitoral do próximo ano, do ano que vem, aonde ele, na decisão de ontem, anulou todos os atos decisórios praticados nas ações penais contra o ex-presidente Lula. Essa decisão ainda é uma decisão que cabe recurso, tanto por parte da própria defesa do Lula, quanto por parte da Procuradoria, né, por parte do Ministério Público, em nível de Supremo Tribunal Federal, e isso acaba, de uma forma ou outra, colocando, sim, Lula na disputa. O que se vai discutir agora são os efeitos dessa decisão do ministro Fachin. Se ele poderia fazer monocraticamente, se isso teria que ser no bojo da segunda turma, que é a metade dos ministros do Supremo Tribunal Federal, se deveria ser pelo pleno, pela totalidade dos ministros, e daí por diante essa discussão. Porém, esse fato de ontem torna novamente o Brasil polarizado entre esquerda e direita, colocando de volta aí esses personagens já de tantos anos em total evidência para a disputa eleitoral do ano que vem. Bom, tem uma mensagem aqui, né, com relação a esse assunto, Ronde, do Paulo. Ele diz o seguinte: o ministro Fachin deu um tiro no pé, mostrando sua incapacidade para ser ministro. Você considera também um tiro no pé? E tô questionando, não tô, né? Não tenho afirmação. Eu, sinceramente, não tenho essa resposta. Pois não, Ronde? Na verdade, como advogado já há tanto tempo, né? Eu já estou com 21 anos só na advocacia criminal, eu posso dizer para vocês e todos que não existe movimento inocente no judiciário, na defesa ou na acusação, né? Toda ação, mesmo até uma omissão, ele parte de uma estratégia. Estratégia da defesa, estratégia da acusação e o mesmo uma tentativa do julgador de colocar peso para um ou para outro lado, usando essa isenção de motivações, né? Não seria o julgador nem partidário da acusação e nem da defesa, ele deveria manter uma certa isenção. Só que nós sabemos que quem julga faz, primeiramente, antes de julgar, uma análise dos seus fatos, né? E eu não tenho dúvida, Caparelli, que essa decisão do ministro Fachin, ela vem, sim, de acordo com um termo que a gente chama em direito de lawfare, que é, na verdade, uma pronúncia do judiciário de uma forma a dar uma direção ao processo.
Eu penso que o ministro Fachin, isso também é da minha parte um exercício de ilação, né? Uma opinião. Eu penso que o ministro Fachin tentou, por uma decisão pessoal monocrática, colocar fim naquele julgamento do habeas corpus que está com o ministro Gilmar Mendes, que trata dos atos praticados pelo então juiz Sérgio Moro. Nós tínhamos uma situação que um habeas corpus pendente com o Gilmar Mendes, que se o ministro Moro foi ou não imparcial, foi suspeito no julgamento do Lula, e o ministro antecede. Por que eu digo antecede? Porque esse HC do Gilmar Mendes, que trata da suspeição, deve entrar na pauta de hoje da segunda do Supremo Tribunal Federal. Então, não me parece uma coincidência o ministro Fachin, na data de ontem, dar essa decisão, tentando, por uma canetada, anular aquele habeas corpus e julgar exatamente o Lula. Isso em qual contexto? No contexto exatamente da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que na sua maioria formada já demonstrou ser contra essas atitudes que vêm acontecendo. Nós podemos falar que essa mesma turma concedeu os acessos à Operação Spoofing por parte da defesa do ex-presidente Lula. Nós temos aí alguns posicionamentos que pediram da ministra Rosa Weber o acesso e a anulação do próprio pedido do Moro para que não fosse dado acesso a mais ninguém na Operação Spoofing. Enfim, me parece que nessa decisão do ministro Fachin temos sim um caso político nessa decisão. Uma amiga, deixa eu ver, aqui a Sandra, Daniel, ela pergunta o seguinte, na verdade ela diz: bom dia, César, tenho vergonha de ser brasileira neste momento. Essa lei deve valer para outros... Aí ela faz uma pergunta. Essa lei deve valer para outros ladrões também? Vai ter um monte solto, hein? Vai valer para outros casos também da justiça, Daniel Ronde? Veja bem, Caparelli, com todo o respeito aí ao ouvinte, né, e ao direito de opinião dela, a decisão do Supremo Tribunal Federal não obriga ninguém a votar em ninguém. Essa decisão, ela simplesmente, por uma questão processual, anulam essas decisões que permitem, por conta da lei da ficha limpa, que então o ex-presidente possa ser candidato. Agora, enquanto ele ser candidato e você que nos assiste votar nele, essa é uma decisão unilateral de que cada um pode se manifestar na urna. O que é importante, que para que todos saibam, numa democracia é importante que nós tenhamos um poder judiciário isento. A própria decisão do ministro Fachin, eu estou com ela na mão aqui, são 46 laudas, ela diz assim, numa parte bastante importante, grifado pelo ministro. Por que a gente chama a atenção esse grifado pelo ministro? Porque as decisões judiciais, geralmente, elas não são nem negritadas e muito menos grifadas. E o ministro diz assim, de forma grifada na sua decisão. No contexto da macrocorrupção política, tão importante quanto ser imparcial é ser grifado, apartidário. Então, o ministro está dando completamente uma informação numa decisão judicial que a análise dele enquanto ministro da Suprema Corte Democrática do Brasil, nós tivemos, por analogia, por pensamento reverso, uma decisão lá atrás que decidiu a competência do foro de forma partidária, uma vez que ele alerta que para se combater a corrupção não se pode ter um juiz parcial e ter um juiz partidário. Não tenho dúvidas que a Lava Jato, na minha opinião, acabou quando o ex-juiz Sérgio Moro resolve assumir um cargo político no governo Bolsonaro. Ao meu ver, naquele momento, toda aquela construção isenta da Lava Jato terminou. Por quê? Porque ficou demonstrado que a intenção, ainda que subjetiva, naquele momento fosse uma decisão política e não judicial, imparcial e apartidária. Passar aqui também para o comentário e o questionamento contigo aí, Daniel, do José Fernando Quevenato. Pois não, Zé?
Daniel, prazer em falar contigo. Há muito tempo que eu não tenho o prazer de lhe ver pessoalmente, ainda que à distância, minhas saudações e os meus respeitos. Obviamente que nós estamos falando de um Brasil dividido, de um Brasil apaixonado. A justiça, o judiciário, ele não permite paixões. Tem que ser decisões em cima daquilo que está no processo. Se o processo está escrito A mais B é igual a C, A mais B é igual a C. A mais B não pode ser Y, não pode dar W, não pode dar outro resultado. A idiotia popular, essa que ela acaba perturbando esse tipo de coisa. Eu estou vendo aqui pelas montagens internas aqui, as redes sociais, muita gente me elogiando, gostando, e não sei o quê, e muita gente me criticando, e muita gente acha que está me xingando quando diz que eu seria petista, que eu seria comunista, seria socialista ou coisa parecida. E eu não sou porcaria nenhuma, eu sou absolutamente isento, estou muito vacinado contra isso, e estou muito velho para ficar isso. Eu sou anarquista por natureza, eu gosto da anarquia, não tem esse tipo de coisa. Então, quando eu vejo que o Brasil está dividido e que as principais, essa gente que nos acompanha começa a ver isso com paixão, que o Fachin é isso, que o Fachin é aquilo, que ele é um eterno isso, que o outro é aquilo, eu não vejo nada disso. Eu vejo um processo que foi maculado, um processo que foi contaminado, um processo que foi combinado entre o julgador, né, e aquele que acusa, né, que o Dallagnol e o Moro mantiveram ali um contato absolutamente insidioso, um contato absolutamente indevido para a Justiça, para o Ministério Público, e o resultado não poderia ser outro, o resultado é esse. Eu estou fazendo uma análise absolutamente simples. Disse aqui, fiz questão de dizer, e nem precisava dizer, que não faz parte do meu calendário de eleitor, nem Lula, nem Bolsonaro. Para mim, né, são duas pedras fora do meu cardápio eleitoral. No entanto, essa paixão contamina tudo isso também. Essa paixão mostra que o brasileiro não está afim de justiça, que o brasileiro não quer, na verdade, justiça. O brasileiro, o que ele quer, o que ele espera, é exatamente anarquizar. Eles querem ter razão, simplesmente razão. Aí determina que uma pessoa que não foi condenada, ou foi condenada, mas tornou-se absolutamente inócua a todas as condenações na medida em que o processo é suspenso, o processo é considerado nulo, inválido, quer dizer, cai tudo por terra, essa pessoa deixa de ser ladrona, deixa de ser ladra, deixa de ser alguma coisa nesse sentido. E, no entanto, o que nós vemos é isso. Eu imagino a sua dificuldade como um grande representante do jurídico, um grande representante do judiciário, um grande representante da justiça, um grande defensor da justiça, que não é a dificuldade de ficar explicando a essa gente que paixão não pode entrar nesse momento. Nós estamos falando de linhas retas, nós estamos falando daquilo que está no processo. Eu, sem nunca ter frequentado uma bancada de direito, eu consigo entender isso. Eu que sou um analfabetão, eu que sou uma besta, consigo ver isso. Essa gente não consegue ver exatamente porque a paixão cega. É como gostar de uma mulher feia e achar que ela é maravilhosa, não é? É mais ou menos isso. E achar que tudo contra o PT vale a pena, até eleger o Bolsonaro. E o grande problema disso, que Renato, mais uma vez a satisfação está falando com você também, o grande problema disso é que quando você trata com paixão, você não trata com razão. É que nem você querer convencer um determinado torcedor de um time de que o time dele naquele momento falhou ou naquele momento não jogou bem. Ele vai ter sempre uma opinião viciada pela paixão que ele detém. E quando nós falamos de paixão, ela está longe do que nós chamamos de justo e de processo. Existe uma regra do jogo, um manual chamado leis. E essas leis precisam sempre ser cumpridas, independente do nome que vem na capa de um processo. E quando você vê uma decisão judicial que tenta justificar uma finalidade por meios não tão ortodoxos, ou para ser bem em português rasgado, né, os meios ilegais não previstos na legislação, essa decisão, seja absolutória ou condenatória, não é uma
decisão justa? Eu costumo dizer que todos têm direito a ter um julgamento, mas por um juiz isento, um juiz que forme a sua opinião de acordo com as movimentações do processo, com o direito ao contraditório, com as provas que venham a ser produzidas. Hoje, a advocacia vive um grande problema que um advogado, necessariamente, num processo atual, ele tem que fazer prova negativa. Eu me deparo com isso todo dia. Não é, muitas vezes, a acusação que precisa provar que aconteceu um crime, e sim a defesa provar que aquele crime não aconteceu, ou que uma pessoa que está sendo acusada injustamente tenha que produzir uma prova demonstrando que ela não cometeu um crime. E isso é muito ruim. Por quê? Se você analisar essa decisão de ontem do ministro Fachin, que anula todo o processo, nós vamos imaginar que essa mesma decisão de um juiz lá, incompetente na questão de competência territorial, ele deixou uma pessoa presa por 500 dias. Nós não estamos dizendo se é A ou se é B, mas uma pessoa ficou presa. Alguém foi conduzido pela polícia, ficou algemado, foi para uma grade. Nós tivemos um impedimento que essa pessoa pudesse exercer uma candidatura, deixou-se de exercer cargos públicos. Olha o afeto, independente da minha paixão, gostar ou não de Lula, mas o afeto que uma decisão judicial irregular, para ser bastante comedido, pode causar na vida de uma pessoa. E se nós estamos falando disso, de um ex-presidente da República, imagine você, Fernando, o que não acontece com o João do Brócolis, ali da Vila Carvalho, com o Zé Abreu do Jardim Paiva, com o João da Marmita do Quintino 2. Infelizmente, essas pessoas não têm condição de ter uma banca de exemplo, como é a defesa do presidente Lula, de ter acesso a advogados que conseguem manejar recursos de uma forma cotidiana no Supremo Tribunal Federal. Você não imagina a dificuldade que os advogados de Ribeirão Preto sofrem por influência de uma decisão como essa, que aconteceu lá em Curitiba, de uma decisão como essa, decidida ontem pelo ministro Fachin. Nós, operadores do direito, nos deparamos todo dia com isso. Eu tive um caso essa semana, que seria julgado na próxima sexta-feira. Uma pessoa ia ser levada a julgamento do júri no próximo dia 12, sem que o juiz de Ribeirão Preto autorizasse a presença física desta pessoa no tribunal, onde todos estariam, os acusadores, a defesa, os jurados, e o réu não estaria, a ré, no caso, não estaria. O tribunal precisou anular essa decisão do júri que ia acontecer sexta-feira. Por quê? Porque eu fui lá na porta do tribunal, nas instâncias superiores, anular essa condição. E numa outra posição. Isso seria justo? É a pergunta que fica. Ronde, doutor Daniel Ronde, tem uma questão aqui que acho que é o que todo mundo quer saber no final das contas. Deixa eu ver aqui, o Nelson. O Nelson diz o seguinte: mas resumindo, pergunta o Nelson, ele está inocentado ou não? É a pergunta que todo mundo quer saber. Ele está inocentado? Ele não está. Não. Ele não está inocentado. Só para você ter uma ideia, se a gente pudesse explicar para o Nelson e para todos aí, é mais ou menos, e aí talvez a geração atual não me entenda, mas é mais ou menos se o processo tivesse rebobinado a fita cassete. Eu acho que eu fui longe, né? Mas é como se eu tivesse dado um stop no jogo e reiniciado a partida. Nós não estamos fazendo um juízo de valor se ele cometeu ou não cometeu crime. Pensem, tudo isso que aconteceu volta para o zero. A fita não chegou ao final. O jogo não terminou. Você não ganhou ou perdeu. Você simplesmente voltou ao início. E aí, Caparelli, nós vamos discutir uma coisa no Brasil agora que é, de fato, um problema. Com essa voltar ao início do processo, nós temos uma condição muito peculiar nesse caso. Nós estamos falando de crimes cuja prescrição máxima no país é de 20 anos, e o Lula, por ter mais de 70 anos, essa prescrição cai pela metade. Então, o que seria 20, no caso de pessoas idosas ou menores de 21 anos, de 18 a 21, né, maioridade relativa, a prescrição é pela metade. Ou seja, 10 anos. Quanto tempo
E os crimes, então, praticados pelo presidente Lula, alegadamente praticados pelo presidente Lula, aconteceram. Se você imaginar 2 mandatos de presidente, Dilma, primeira vez, Dilma, segunda vez com Michel Temer, são 4, 8. Bolsonaro está perto de fazer 2, 10 anos. Será que hoje, o processo voltando para rebobinado, né, para o início, nós teremos condição de julgá-lo por um fato que aconteceu há mais de 10 anos, sendo que a regra, a lei, fala que teriam que ser em 10 anos? Provavelmente não. Por quê? Porque essa decisão de ontem, como ela anula todo o processo, ela anula também o recebimento da denúncia, que no caso interrompe a prescrição. Então, eu não me surpreenderia se nos próximos meses, quando isso voltar lá para o juízo competente, que deveria ser o juiz de Brasília, o juiz declare prescrito todos os crimes. E aí, ele foi condenado ou foi absolvido? WO, não se joga, porque a lei fala que só poderia jogar nos 45 minutos do primeiro e do segundo tempo. Se o time não chegou a tempo de jogar, não tem ganhador. Perdeu por WO. O Denis Calef diz o seguinte aqui: vai caducar todos os antecedentes por causa da idade, é isso, doutor? Pode acontecer isso? O termo não é caducar, é porque como ele tem mais de 70 anos, o tempo de prescrição é reduzido, conforme a lei estabelece, ela é reduzida pela metade. Então, bem provavelmente, quando isso volte para um juiz imparcial, isento e competente, que seria o juízo de Brasília, os crimes já não podem mais ser julgados, porque não foi julgado da forma correta no tempo que a lei prevê. Então, eu sei que é um pouco difícil de entender para um leigo, mas é mais ou menos o exemplo do WO. A partida estava marcada, a torcida estava na arquibancada, o time adversário chegou em campo e o time que ia jogar com esse outro time não foi. Então, é WO, não tem ganhador, não tem perdedor, não existiu a partida. Tá parecendo a Dilma comentando, hein, doutor Daniel Ronde? Todo mundo vai ganhar. Perdão. Todo mundo. Não é o senhor. Eu tô dizendo que a situação, né? Tô dizendo, todo mundo vai ganhar e perder. Mas ninguém vai ganhar e perder. Mas todo mundo vai perder e ganhar. Tamo nesse pé, né? Isso gera, Caparelli, uma insegurança, né? Isso gera de forma bem pontual um descrédito da justiça. Uma loucura, não, uma Se loucura. nós temos um julgamento, alguém é culpado ou inocentado, mas a gente não saber se aconteceu ou se não aconteceu, isso gera um sentimento ao cidadão que está aqui na ponta da linha, que está com o seu radinho ligado agora, um sentimento de que as coisas ilegais, possivelmente ilegais, valham a pena. E o reflexo disso na sociedade é muito ruim, porque se alguém não é julgado por incompetência da própria justiça, isso acaba gerando esse sentimento de que vale tudo. Ou seja, se também o outro pode fazer, eu posso cometer uma irregularidade. E isso, por efeito social, é arrasador. E há um fato agravante nisso tudo, que inclusive o Dr. Ronde citou agora há pouco, Ronde. Hoje o Gilmar Mendes começa a julgar as imprudências do próprio Moro, que foi banido do governo e que não vai por ordem legal, né? Ele não pode ter a defesa hoje dos bolsonaristas. Hoje ele passou a ser tido como comunista, como um cara agressivo, alguém que solta bomba no cinema, alguma coisa nesse sentido. Todas as imprudências, as imperícias que ele cometeu durante o processo, que tornaram o processo contaminado, que tornaram o processo inválido, ele começa a ser julgado hoje pelo Gilmar Mendes, que vem, repito, com sangue nos olhos. E Renato, e outra coisa que é importante nesse aspecto que você falou, nós temos uma mudança em toda essa linha de condenação que já existia do ex-presidente, um fato, mais uma vez, uma pedra angular da democracia, que é o livre direito de pessoas como você, como Caparelli, que é a questão da liberdade de imprensa. Você imagina se não fosse a liberdade de imprensa lá atrás de um veículo de comunicação, de começar a divulgar aquelas mensagens espúrias trocadas entre a acusação e o próprio juízo,
se não fosse uma operação da Polícia Federal a apreender um conteúdo que hoje revela, inclusive, áudios enviados em grupos particulares do chamado Vale Tudo? Será que nós teríamos uma decisão como essa? Será que, independente de haver ou não uma condenação, seria uma condenação justa? Será que esse juiz que julgou, a gente até possa ser fã dele, porque fez algo que eu tenho uma paixão e gostaria que acontecesse? Mas quando esse juiz for julgar uma ação contra você, contra mim, contra uma outra parte do onde ele está contaminado, isso seria uma decisão justa? Então, também é importante reafirmar que a liberdade de imprensa é necessária numa democracia. Perdão. Não, tá. Obrigado pela sua participação. Quero lhe fazer um convite. O senhor tem compromisso hoje, depois da entrevista aí, depois do programa, doutor? Tem compromisso hoje? Para os companheiros e amigos, a gente sempre tem disponibilidade, César. Então vamos embora. Carlão, solta aí. Monta na nave junto com a gente aqui, doutor. Vamos, ó, partiu. Bora, né? Como disse a Érica aqui, ela disse, partiu Nárnia. O senhor tem filhas pequenas, o senhor sabe o que é Nárnia, né? O mundo, né? O mundo de Nárnia. Sei. Vamos, ó. Cadê? Deixa o contato ligado dessa nave aí que nós vamos, ó. Brincadeiras à parte, doutor Ronde, muito obrigado mais uma vez pela participação, sempre à disposição aqui, muito grato aí pelos seus esclarecimentos, e a gente vai falar mais aí na medida do possível, né? Se é possível. Obrigado, doutor, um abraço, viu? Eu que agradeço mais uma vez, Caparelli, Fernando, sempre uma satisfação atender vocês. Um abraço. Obrigado, meu querido.